É isso que a gente está formando. Então, nós temos que pensar assim, por que nós não somos desenvolvidos no Japão? Olha? Por um simples fato. Nós pegamos o nosso produto, nós pegamos o nosso recurso natural e fazemos o que com ele? Mandamos para o Japão, para os Estados Unidos, para a China. Como assim? Que recurso natural? O que a Vale exporta? Nada contra a Vale, pelo amor de Deus. Muito pelo contrário, uma empresa importantíssima para o crescimento e desenvolvimento do Espírito Santo. Mas ela exporta minério ou, no máximo, ela faz uma partezinha do processo produtivo, que é transformar o minério numa pelota. Tá? Exporta essa pelota. Aí o que a gente compra? Aí a gente compra vamos lá, veículos, navios, aviões, computadores. Que produziu a carcaça de um avião, por exemplo? Foi o minério de ferro tirado lá do interior de Minas Gerais. Qual foi o ferro, qual foi o aço que a Boeing usa para fazer os motores? A Boeing é uma companhia americana, tá? Que vende aviões e fabrica motores também. Não só os aviões, fabrica o avião completo, mas fabrica os motores também. O motor da Boeing, que é considerado um dos melhores do mundo na aviação, que aço que ele usa? O aço que foi comprado da China, até do Brasil, pode ser, com o minério brasileiro. Aí eu vendo o minério de ferro em pelota e compro o motor da Boeing. Quantos navios de minério de ferro eu tenho que enviar para comprar um navio de motores? Já pararam para pensar nisso? O que eu estou querendo dizer é o seguinte: um motor tem valor, que nós chamamos em economia de valor agregado. O minério não tem valor agregado. Por quê? Porque o motor, ele é o minério que virou aço, que virou depois uma tira de aço, que tem anos, décadas de cientistas pensando na tecnologia para fazer o que eles chamam lá um avião de turbina, para fazer um avião voar, para gerar potência. Aquilo é ciência, é desenvolvimento científico, e desenvolvimento científico é conhecimento humano. As nossas prioridades no Brasil, do ponto de vista econômico, estão equivocadas. Eu estou preocupado em explorar recurso natural e mandar recurso natural lá para fora. Alguma semelhança? Quem estudou a história do Brasil aqui? Ninguém estudou a história do Brasil? Alguma semelhança com o que eu falei agora, que o Brasil faz agora, com o que nós fazíamos lá no século XVI, XVII, 1500, 1600? Total semelhança. O que eu fazia? Plantava cana de açúcar, vendia café, pagando um saláriozinho desse tamaninho, quando virou salário, antes era escravo, né? É o que eu faço agora. Pego um monte de gente sem qualificação, põe para produzir soja. Ou melhor, agora eu nem emprego muita gente mais, porque agora eu ponho uma máquina, né? Que planta, uma máquina que colhe, uma máquina que ensaca, uma máquina que joga dentro do navio e exporta. Para cada máquina dessa precisa só de um operador. Então, quando a professora Luciane falou que a tecnologia não desemprega, é verdade, no geral ela não desemprega. Não desemprega mesmo. Falou uma verdade absoluta. Mas quando eu não tenho qualificação profissional, mas ela muda o tipo de emprego. Antes era o cara que colhia soja, agora é o operador da máquina. E além do operador da máquina, é o cara que fabrica a máquina. Sabe qual é o problema? O problema é que a máquina não é fabricada aqui. Quantos navios de soja eu tenho que mandar para os Estados Unidos ou para a Europa para trazer uma colheitadeira de soja de lá para cá? Para pensar nisso. Para pensar que você vai perceber que nós estamos pegando a nossa riqueza e entregando de mão beijada para o mundo desenvolvido ganhar dinheiro. Aí a gente fica aqui no Brasil com gente passando fome ainda,
E a gente tem lá no mundo, na Europa, nos Estados Unidos, os ricos. Aí a gente quer ir para a Suíça, né? Aí a gente quer ir para a Suíça. Concordo com você. Lá você não vai ver pobreza, ou vai ver muito pouco. Por quê? Eles são mais bonitos, mais inteligentes, melhores do que nós? Não. Porque nós, que temos os recursos naturais, estamos entregando os nossos recursos para eles ficarem ricos. Tem saída? Claro que tem. Claro que tem. Isso passa, sabe pelo quê? Passa pela educação. Passa pela qualificação. A qualificação profissional, a sua qualificação profissional, pessoal, ela é importantíssima para você e ela é importantíssima para o país. Quanto mais educados formos, quanto mais estudarmos, mais vamos compreender a nossa realidade e ter capacidade de transformá-la, que é o mais importante. Quanto menos educados formos, mais conduzidos seremos por maus políticos, que nós mesmos elegemos. Algum político mal intencionado quer qualificar as pessoas? Porque não vai votar mais nele. É uma roda que está girando para um lado muito ruim do país. E o que nós temos que fazer? Fazer essa roda girar para o outro lado. Quando você investe na sua qualificação profissional, você contribui para um país melhor. Ah, mas contribuir para um país melhor em si só não me interessa. Me interessa também a minha qualidade de vida pessoal. Olha, você já viu alguém que estudou mais ganhar menos do que alguém que estudou menos? Pode até ter um ou outro, mas é exceção. É exceção. Eu vi uma vez aqui, que eu fiquei bravo para discutir com um cara aqui. Veio um sabichão falar aqui na FAESA sobre empreendedorismo. Alguém que veio lá da FINES, tem muitos anos isso. E eu estava aqui na primeira fila me segurando para não detonar o cara, mas no final eu não aguentei não. O cara veio aqui e falou assim: quem quer ser empreendedor não precisa estudar. Porque eu conheço, talvez vocês até conheçam, a Metalúrgica União, que é uma grande empresa ali, que fica ali em Vila Velha, na Barra do Jucu, ali na ES. Já quebrou até. Pois é, mas quando ele falou, ela estava no auge. Vendendo para a Petrobras, estava bombando. O seu Salvador Turco, que é o dono ele falando isso, né? Que é o dono da Metalúrgica União, tem o primeiro grau só. Aí eu perguntei para ele assim: vem cá, quantos Salvador Turco você conhece? Com uma história de sucesso igual a dele. Agora eu vou te perguntar o contrário: quantos que estudaram que você conhece que tiveram sucesso na vida? Meu amigo, não dá nem para comparar. Porque um cara igual ele aproveitou um momento, teve uma inteligência excepcional, montou um negócio numa outra época. Ele tem aquele negócio desde os anos 60, não daquele tamanho assim. Quando ele começou a fazer metalurgia, foi lá nos anos 60, uma outra época. O empreendedor moderno é o cara qualificado, é o cara que estudou, é o cara que sabe fazer gestão, é o cara que sabe administrar. A sua qualificação profissional não é uma garantia de sucesso, mas ao não se qualificar, é uma quase garantia de insucesso. Vou repetir: a sua qualificação profissional sozinha não é uma garantia de sucesso para você, mas a sua não qualificação profissional é uma quase garantia de insucesso. É uma quase garantia de insucesso. Tá? Então o que vocês estão fazendo no curso de vocês é excelente, parabéns, mas não parem. Não parem. Não é suficiente.
é ótimo, mas não é suficiente. Vocês precisam dar um passo a mais. Ou melhor, de preferência, dar vários passos a mais. Dar vários passos a mais. A qualificação profissional é fundamental. Porque eu volto a falar, não há mal que dure para sempre. O país vai sair deste momento. E quando ele sair deste momento, quem vai estar preparado para assumir os postos de trabalho que vão ser gerados? Quem vai estar qualificado? Quem vai ter condições de contribuir com o desenvolvimento do Brasil, com o crescimento do país? Quem estiver qualificado. O processo educacional é um processo ininterrupto, é continuado. E ele vai garantir a você uma qualidade de vida melhor, para você e para os seus familiares, e ele vai garantir para o Brasil um país melhor. Tem um outro exemplo bacana. A minha atual esposa, quando era minha namorada, ela estudou na Universidade Federal de Viçosa. A gente namorava à distância, namorou muitos anos à distância. Eu estudava aqui na UFES e ela estudava lá em Viçosa. Eu ia muito a Viçosa. E no último ano do curso que ela fez, ela fazia um estágio em Belo Horizonte, na Fiat. Ela fazia um estágio lá na Fiat. E aí eu fui muitas vezes a Belo Horizonte. Numa dessas vezes teve uma festa do pessoal do trabalho dela e eu fui. Aí, no trabalho dela, ela trabalhava num lugar dentro da Fiat que era um centro de inovação da Fiat. É o lugar onde se faz carros. Os carros que a gente anda aqui, eles são desenhados num lugar, num centro de inovação. Naquela época, eu não sei como que é hoje, o centro de inovação da Fiat em Belo Horizonte, na verdade em Betim, que é uma cidade vizinha de Belo Horizonte, o centro de inovação da Fiat em Betim era o único fora da Itália. Então ela estava tendo uma oportunidade muito rica de conviver com muitos engenheiros, muita gente qualificada, muita gente assim, com um pensamento inovador, que está sempre ali pensando em criar uma coisa nova, sabe? Um ambiente de trabalho muito legal. Só que aquele ambiente de trabalho tem os engenheiros, que são os que fazem, os que pensam se determinada curva do carro vai dar certo ou vai dar errado, num túnel de vento, calcula aquilo tudo, e tem os desenhistas projetistas, que são pessoas de nível médio, que tem um curso técnico de desenho industrial. Hoje tem um curso superior, o UFES mesmo tem, se eu não me engano, um curso superior de desenho industrial. Mas aquele curso lá era um curso técnico de desenho industrial. Aí numa dessas conversas lá, já tomando algumas cervejas, um desses rapazes que era um técnico, que estava na mesa, a gente conversando, ele falou assim: e aí, você está fazendo o quê? Eu falei: olha, eu faço economia, estou fazendo uma graduação em economia. Além disso, assim, aí faço trabalhos, fui bolsista da universidade, com muito orgulho, por muitos anos, estagiei, e nessa época eu já trabalhava numa empresa que eu comecei como estagiário e terminei como diretor dessa empresa quando eu saí. Mas eu estava ali ocupando uma função de analista nessa empresa, estava finalizando o meu curso de graduação. Aí eu virei e expliquei isso para ele, eu estava fazendo um curso de graduação, eu trabalhava numa empresa. Aí eu perguntei para ele: e você? Ele falou: eu escolhi não estudar, escolhi ganhar dinheiro. Eu guardei aquilo para mim e fiquei raciocinando. Pô, será que eu fiz a opção errada? Será que eu fiz a opção errada? Você está rindo porque você falou isso para alguém já? Será que eu fiz a opção errada? Será que se eu tivesse parado, por exemplo, num curso técnico, eu não estaria ganhando dinheiro? Estou aqui estudando, pobre, vim para Belo Horizonte de ônibus, não tem nenhum carrinho para levar minha namorada para passear. E o cara estava lá com um carro bonito e tal, estacionou, tirando uma onda e ganhava dinheiro. Tá bom. Pois é, eu contei essa história para minha esposa depois.
E ela também ficou com isso na cabeça. Não preocupada. Falou, não, você está tomando a decisão certa. Você não está pensando no curto prazo, você está pensando no longo prazo. Sabe o que aconteceu 6 meses depois? Esse cara foi demitido. O que ele sabe fazer além de desenho industrial? Nada. Eu, como economista, modéstia à parte, e nossos administradores que saem aqui da FAESA, também modéstia à parte, estão aqui vários que saíram daqui, podem atuar em diversas áreas. O curso superior, ele te abre uma nova fronteira no seu pensamento. E sabe o que acontece hoje? Também, modéstia à parte, com certeza eu ganho muito mais dinheiro do que aquele cara que falou lá para mim. Ele está do mesmo tamanho de quando eu conheci. Enquanto ele fez a linha de crescimento profissional dele é assim, a minha linha de crescimento profissional foi assim. Lá atrás, ele ganhava mais do que eu, momentaneamente. Só que ele não tinha previsão de crescimento profissional. Ele não tinha como ir além do que ele estava fazendo. E eu tinha. Eu estou falando de mim, porque foi um exemplo que aconteceu comigo, mas eu me refiro. Isso vale para qualquer coisa que faz a pessoa que faz um curso superior. Um curso superior é sacrificante. Quem já fez sabe. É sacrificante. Porque você tem que se dedicar. Porque a maioria das pessoas que fazem um curso superior no Brasil precisam fazer um curso superior e trabalhar ao mesmo tempo. Ao fazer um curso superior e trabalhar, muitas vezes os alunos vêm conversar com a gente e dizem assim: eu vou desistir, professor, porque eu não aguento mais. Eu tenho filho para criar, tenho marido para tomar conta. Porque marido, às vezes a mulher tem que tomar conta, né? Vamos combinar? Ô raça ruim essa raça de homem. Ainda bem que existem as mulheres. Eu falo isso com a minha esposa, eu brinco com ela e ela concorda. Se não existissem as mulheres, os homens iam estar morando até hoje nas cavernas. Entendeu? A gente já está morando nas cavernas, se matando, brigando. Ainda bem que existem as mulheres. Deus, a criação divina é perfeita. Olha aqui, voltando para cá, o curso superior é muito sacrificante. É muito sacrificante. Mas pergunta para os professores de vocês se não valeu a pena. Pergunta para qualquer um de nós aqui da FAESA se não vale a pena. Porque, assim como a crise vai passar em 4 anos, meus amigos. Ai, muito tempo. Passa assim. Passa de você sentir saudade quando está terminando. Quando está terminando, você sente saudade. Ai, mais um semestre. O último é um TCC. Maravilha. Olha aqui, gente. Já tá bom, né? Eu vou encerrando aqui para falar o seguinte para vocês. A última mensagem. É uma mensagem de otimismo. O Brasil não é o que nós estamos vendo. O Brasil é muito mais que isso. O Brasil é um país de muitas potencialidades, de um povo trabalhador, de um povo acolhedor, de um povo bonito, de um povo sofrido, que consegue as coisas, as suas vitórias com muitas batalhas. Tá? O Brasil não é essa corrupção que a gente está vendo, não é essa sujeira, não é essa vandalheira. Isso vai passar. As instituições do Brasil são sólidas, a nossa democracia é sólida, as coisas estão funcionando. Quem tem que ser preso está sendo preso, quem tem que ser julgado está sendo julgado. E a gente tem que pensar, como dizem os americanos, o day after, é o amanhã. E a gente vai pensar o amanhã, e o amanhã vai ser melhor do que é o que está acontecendo hoje. Do ponto de vista pessoal, pensar com otimismo, pensar o amanhã, é pensar em investir em vocês, é pensar na qualificação profissional de vocês. Então, parabéns pela coragem de estar enfrentando um curso técnico, parabéns, mas continuem, porque o curso técnico é um excelente passo, o curso superior é um passo melhor ainda. Consigam os sonhos de vocês, corram atrás dos sonhos de vocês e tenham a convicção que vale a pena investir na qualificação profissional e no processo educacional. Isso vai transformar a vida de vocês. Ok? Obrigado pela atenção.
estamos à disposição para conversar. Obrigada, professor Tiago. E só complementando o que o professor Tiago falou, tá? Gente, ó, só para falar, como eu falei no início, eu estou à disposição. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, quiser colocar alguma questão, colocar alguma opinião, eu estou à disposição aqui, tá? Tiago, desculpa, não sei se eu entendi direito. Você está defendendo um crescimento empresarial, mas com o aumento da tributação para os empresários? Não entendi isso direito. Não, ao contrário. O que eu falei que o Brasil precisa de uma reforma tributária que simplifique a carga tributária paga também pelos empresários, para que eles não precisem ficar